Olá, tudo bem com você? Meu nome é Daniela e eu quero falar com você hoje sobre um Deus que não realiza os nossos sonhos. Sim, um Deus que não quer realizar os nossos sonhos. Não é que ele não pode, é que ele não quer. E isso é engraçado porque é muito contra a cultura. Isso parece até mesmo um absurdo. Parece que estamos falando não de Deus, estamos falando de talvez de qualquer outra coisa, menos de Deus. Afinal, Deus quer realizar os nossos sonhos, não é? Quando a gente pesquisa aqui no YouTube sobre um Deus que não realiza sonhos, o vídeo mais assistido é o vídeo de um pastor famoso, que ele diz que o que Deus te mostra, ele quer te dar. É totalmente o oposto de um Deus que não quer realizar sonhos. Mas sabe o que é o interessante? E eu realmente gostaria que você escutasse esse vídeo até o final. É que o Deus da Bíblia, ele realmente não quer realizar sonhos. Ele pode fazer coisas que a gente deseja e Deus vai lá e faz, sim, não é disso que eu tô falando agora. O que eu estou querendo dizer nesse momento é que Deus, ele não é o gênio da lâmpada. Ele não tá aqui para realizar seus desejos. Não é para você acordar todo dia e falar, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, e achar que tudo vai acontecer porque você quer e afinal Deus tá lá para realizar seus sonhos. Não é isso. Esse mundo é de Deus. Ele é o Senhor deste mundo. Nós fazemos uma pequena parte dessa história. Não somos o protagonista, digamos assim. Mas aonde na Bíblia que a gente percebe que Deus não está aqui para realizar os nossos sonhos? É claro que você poderia ser sincero e perceber na sua caminhada com Deus o quanto Deus te frustrou. Você poderia ser sincero e perceber que se você realmente já buscou a Deus, se você se entregou à verdade do Evangelho, você pode ter percebido que muitas coisas que você quis e que você almejou não deram certo. E não deram certo por quê? Deus é soberano. Se Ele é soberano, Ele não queria que aquilo acontecesse. E assim acontece. Mas não vamos partir de experiências pessoais. Eu poderia falar daqui as minhas experiências, de algo que eu quis muito, tipo, várias coisas que eu já desejei tanto, que eu me empenhei, que eu me esforcei, que eu fiz o possível e o impossível na minha força. Mas não era vontade de Deus. Então assim não aconteceu. E não foi. E eu fui frustrada. E esse foi o não de Deus na minha vida. Bom, eu poderia, mas eu quero trazer aquilo que não pode ser contestado, aquilo que é perfeito, que é inerrável, que é a palavra de Deus. Bom, e vamos lá no Salmo 73. Moro perto do aeroporto, gente. Mas enfim, Salmo 73. O Salmo 73, ele sempre me pegou muito, porque é o Salmo de Asaf. Asaf, um servo de Deus, ele é sincero, e graças a Deus por isso, por esse Salmo, onde Asaf, ele mostra, ele fala claramente que ele está com inveja dos ímpios. Ele está com inveja dos homens perversos, das pessoas que não têm a Deus. É muito simples, gente. Ímpio não é só aquela pessoa que está virando o mundo do avesso, sabe? Que tá, sei lá, que é um assaltante no meio da rua. Não. Ímpio é todo aquele que não tem Deus como Senhor. Todo aquele que não é justificado em Jesus. Ele é ímpio. Pode ser uma pessoa boa, ela é ímpia. E Asaf está com inveja das pessoas ímpias. E ele está com inveja por um motivo. Ele diz que para os ímpios, aparentemente na análise dele, e talvez na sua também você pode perceber isso, que para os ímpios tudo vai bem. Os ímpios, eles não têm sofrimento, eles têm uma vida tranquila e as riquezas deles aumentam. E parece que tudo vai bem, eles têm alegrias, eles têm todos os desejos deles realizados. Asaf vai falar que os ímpios ficam criando fantasias para realizá-las e elas realizam. Basicamente eles estão sonhando e fazendo acontecer. Eu vou trazer só um versículo, mas leia o Salmo 73 aí na sua casa, em que Asaf vai falar bem assim, ó, no 73, versículo 12. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Gente, quem não queria viver uma vida tranquila, sem sofrimento e aumentando suas riquezas, tendo todos os seus sonhos realizados? Esse é um sonho, assim, de quase toda a humanidade. Todo mundo quer ter mais dinheiro, ser feliz, ter dinheiro para viajar, seja qual for a finalidade, quer realizar, né, conquistar talvez algumas posições dentro do emprego, ter sucesso. Alguns têm o desejo, o sonho de ser famoso e por aí vai. E os ímpios, eles estavam conseguindo tudo aquilo. E Asaf, claramente, ele diz que ele teve inveja, no versículo 3, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos.
E no final do Salmo, ele ainda vai falando assim que foi inútil, que ele conservou o coração dele puro, que ele lavava as mãos na inocência. Era inútil, porque Asaf, ele servia a Deus, ele amava a Deus, e a vida dele tinha frustrações, claramente, porque se ele está invejando e falando que é inútil tudo que aconteceu com ele, porque ele se dedicava a Deus, porque os ímpios iam bem e os santos, né, os justos, digamos assim, que estão confiando em Deus, eles passam por dificuldades, eles passam por sofrimento. E várias vezes a gente é alertado e a Bíblia nos fala sobre sofrimento. Várias vezes a Bíblia vai dizer que no mundo teríamos aflições. Várias vezes vai falar que o sofrimento, ele produz perseverança e tudo mais. A gente vê um leque de cristãos que sofreram e sofreram muito. Não é só porque era o apóstolo. Não, gente. Todo cristão sofria e de cada um da sua forma. Alguns mais com perseguição, com escassez, enfim, prisões e tudo mais. Outros de outras formas também. Mas em toda a história a gente percebe que Deus ele não poupava os seus do sofrimento. O cristão passa por sofrimento. O cristão, ele escuta o não de Deus. Deus, muitas vezes, ele não vai realizar os seus sonhos. Isso acontece. Bom, e aonde é um outro lugar na Bíblia que acontece isso? Mas aí a gente percebe que até no não de Deus existe uma soberania amorosa. Quando, em João, no capítulo 11, se eu não me engano, Jesus ele é chamado para poder ir, né, até Lázaro. Jesus ele é chamado para poder ir até Lázaro porque Lázaro estava doente. Lázaro ele estava enfermo e ele é chamado, né, porque Jesus ele curava enfermos. Então Jesus é chamado. Lázaro estava doente. Jesus intencionalmente não foi a tempo. Quando Jesus decide ir, Lázaro já está morto. Quando Marta e Maria sabem que Jesus está chegando, Marta vai encontrar com Jesus e ela diz claramente sua frustração. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E Deus frustrou o desejo das irmãs. Deus ele disse não, claramente. Se ele estivesse lá, o irmão dele não tinha morrido. E muitas e várias vezes na nossa vida é exatamente assim. Se Deus tivesse escutado, tal coisa não tinha acontecido. Se Deus tivesse atendido aquela oração, tal coisa não tinha acontecido. E parece que não tem mais o que fazer. E graças a Deus, Deus ele tinha um propósito para aquilo. E foi o que ele diz, né? Que é para a vida, não para a morte. E a gente vê que existe glória em Deus no meio do sofrimento. Não precisava assim na nossa cabeça, na nossa visão. Não precisava, né, de fazer as irmãs passarem pela tristeza de perder o irmão. Elas estavam vivendo luto naquele momento. Elas não sabiam que Deus ia ressuscitar Lázaro. Elas não sabiam que Jesus ia ressuscitar Lázaro. Mas Jesus ia. Jesus sabia. No sofrimento das irmãs, no sofrimento das pessoas que amavam Lázaro, no sofrimento do próprio Lázaro, Jesus, Deus, tinha um propósito naquilo. E Deus disse não para o desejo delas, Deus disse não para o sonho delas. Mas no tempo certo, ele disse sim. Ele fez, na verdade, algo muito diferente do que qualquer um esperava. Ele ressuscitou dos mortos, Lázaro. E isso foi para a glória de Deus, para mostrar que o Filho do Homem tem poder tanto sobre a vida quanto sobre a morte. Bom, encerrando isso, Deus ele nos diz não. Ele realmente nos diz não. Vai ter não para Deus que serão definitivos. Ele não quer aquilo para nossa vida e não vai acontecer. Enfim, ok. Faça como Asaf. Asaf falou que ele foi até o templo, ele foi até os átrios do Senhor, ou seja, ele foi até Deus, né? Naquela linguagem antiga, antes da graça de Cristo. Ele foi em oração, colocar o fim naquela intenção pecaminosa dele de invejar o ímpio, de ser insatisfeito, de não saber suportar o sofrimento. E ele resolveu isso diante de Deus. Então, vai ter nãos que você vai ter que aceitar e resolver isso diante de Deus. E Deus vai te dar um coração grato e uma alegria para poder viver e ser feliz, mesmo quando Ele te dá não naquilo que você queria. E o seu coração vai ser cada dia mais moldado à vontade de Deus. Cada dia mais você vai se sentir menos frustrado, digamos assim. Porque se você buscar a Deus, realmente crer nisso, o seu coração, você vai se moldando a Deus. Você vai ficando mais
alinhado, né, com a vontade do Senhor, digamos assim, nessa linguagem meio neopentecostal, que eu não curto muito. Mas vai ter também nãos que Deus falou e porque ele tem um propósito muito maior. E talvez ele não cure Lázaro, talvez ele ressuscite Lázaro. Mas talvez Deus também tenha outro plano. O ponto é que em tudo isso, Deus ele é totalmente amoroso. Quando Deus realiza todos os seus sonhos, quando Deus realiza todos os seus desejos, não tem mais nada assim, não. Tudo que eu quero acontece. Meu Deus, eu sou quase enfim, eu tenho um gênio da lâmpada. Isso é um sinal muito ruim, porque em toda palavra a gente vê que os que amam o Senhor e aqueles a quem Deus ama, Deus faz com que passem por sofrimentos, porque existe glória para Deus naquele sofrimento, existe um objetivo naquilo. E os ímpios, eles são entregues a si mesmos, a uma alegria, a uma realização de sonhos, a uma prosperidade esquisita, para que na verdade eles caminhem cada dia mais em maior perdição. Bom, é isso. Então, o não de Deus não significa que ele não te ama. O não de Deus não significa que ele não te escuta. O não de Deus, na verdade, pode ser uma das maiores demonstrações de amor que Deus pode dar. Pense num pai que tem um filho. O filho quer, sei lá, enfiar o dedo na tomada, uma coisa bem boba. Mas criança gosta de fazer isso, pior que gosta. E o pai fala não. É desagradável, talvez a criança nunca entenda por que o pai falou não. E se contar a história, né, quando ele for adulto, ele vai entender. Deus sendo um pai muito melhor, Deus sendo um pai santo, maravilhoso, ele vai dizer não para os filhos. Ele vai te dizer não, às vezes, para o sucesso. Ele vai te dizer não, às vezes, para um trabalho que você sonhava muito. Ele vai te dizer não, às vezes, para um relacionamento que parecia perfeito. Ele vai te dizer não, às vezes, para uma viagem que você queria muito fazer. Ele vai dizer não, às vezes, para o sonho de ter algo. E ele vai dizer não. E tem motivo nisso. E você pode se alegrar nele enquanto acontece todo esse processo. Porque a glória de Deus, ela é eterna no seu sofrimento. O peso da glória, ele é eterno. É isso. Bom, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, se você quiser conversar pacificamente, estou aqui. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima. Inscreva-se no canal. Se você assistiu até o final, né? Enfim, tchau.